Bom dia, meus irmãos, queridos e queridas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos à nossa EBD online da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. E é uma alegria estar com vocês hoje, neste domingo, 6 de abril de 2025. Meu nome é Nancy e eu estarei conduzindo nesse momento o nosso estudo desta manhã. Hoje, como o primeiro domingo de abril, nós estaremos iniciando um novo trimestre, e com ele também um tema profundo e desafiador. Nosso tema é a sabedoria de Deus e as adversidades humanas. Está baseado no livro de Jó. Quem escreveu o nosso estudo desse trimestre foi o pastor Elton dos Santos Pinto. E vamos passear nesse trimestre durante todo o livro de Jó. Hoje nós iniciaremos com o capítulo 1. Também, antes de começar o estudo, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento muito especial ao nosso querido pastor Cleibel Peixoto e a nossa dedicada diretora da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa irmã Esther Dutra. E agradecer pela confiança de me permitir compartilhar este momento com os irmãos. O meu desejo é que seja um tempo de aprendizado, de reflexão e de edificação para todos nós. Nesse trimestre nós vamos mergulhar numa jornada de fé, de perseverança e confiança em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Todos nós passamos por elas e nós vamos vislumbrar o momento em que Jó passou por essas adversidades, mas manteve a sua fé. Antes de iniciarmos, mais uma vez, eu gostaria de orar nessa manhã com os irmãos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, eu louvo ao Senhor por esse novo dia, Senhor, pela noite que Tu nos deste, pela oportunidade de falar contigo, pela graça do Teu amor, pelo Teu perdão. Muito obrigada, Deus, pelo dom da vida, Senhor, e muito obrigada porque o Senhor sempre está conosco, cuidando e abençoando as nossas vidas. A Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nossas vidas, e eu te agradeço por elas, ó Pai, muito obrigada. Agora, Senhor, eu quero que o Senhor visite cada lar que está conectado conosco aqui, neste estudo, Senhor, e que seja um tempo de aprendizado e de crescimento e de vivência, Senhor, da Tua palavra, que nós possamos aplicar a Tua palavra no nosso dia a dia, Senhor. Nos ensine a sermos obedientes a Ti e a sermos também fiéis, Senhor, ao Senhor. Obrigada por tudo. Seja comigo nesta manhã e ilumina minha mente, dá-me entendimento também, sabedoria. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Irmãos, o livro de Jó tem uma implicação sobre dor, sofrimento, fé, né? E a nossa lição, o nosso primeiro tópico, né? O tema da nossa lição é o justo sofrimento de Jó, baseado no capítulo 1. E eu queria destacar como texto áureo o versículo 21, quando ele diz que nu saiu do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele exclama essa adoração a Deus quando ele recebe a notícia de todas as suas adversidades. Então, os primeiros versículos do livro de Jó, vai falar sobre o caráter de Jó. Eu vou ler alguns textos, eu gostaria que os irmãos estivessem com a sua Bíblia aberta acompanhando, né? E nos primeiros versículos do capítulo 1, nós vemos que sobre o caráter de Jó, quem Jó era, né? E ele diz que nesses primeiros versículos que ele era um homem íntegro, temente a Deus e que intercedia por sua família. Jó, ele era um exemplo de santidade
de cuidado e de especial devoção constante ao Senhor. Então, o versículo de 1 a 5 nos fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Também era muito numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Discorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os seus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, como a gente percebe aqui nesses primeiros versículos, Jó era um homem justo, íntegro e era temente a Deus. Ele evitava o mal, fala aqui, e se desviava, ele se preocupava também com a vida espiritual dos seus filhos e da sua família. Ele oferecia sacrifícios pelos filhos. Seu exemplo nos ensina sobre a santidade e a intercessão, mostrando que a fé verdadeira, ela se mantém tanto na prosperidade quanto na adversidade. E durante a semana, o pastor Elton, o autor da lição, ele nos colocou diante de nós alguns textos bíblicos que vão reforçar a lição, o estudo sobre o caráter de Jó, sobre Jó por ser um homem justo, sobre esse sofrimento. Então, eu gostaria de ler com os irmãos alguns desses versículos para reforçar esses princípios espirituais que são fundamentais para as nossas vidas. O primeiro versículo que ele nos apresenta na semana, que foi os textos áureos da semana, né, as leituras diárias, é lá no livro de Ezequiel, no capítulo 14, de 12 a 14. Quando o autor, Ezequiel, destaca Jó como um exemplo de justiça diante de Deus, mostrando que Deus reconhece e que Deus protege os justos. Na terça-feira, o autor nos apresenta o livro de Salmos, capítulo 7, versículo 10 e 11, que fala assim: Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração, Deus é justo juiz, Deus sente indignação todos os dias. Na quarta-feira e na quinta, ele nos apresenta o livro de Reis, 1 Reis 15, 11 a 15 e 1 Reis 8, 65, 66, quando fala que os reis que andaram na justiça, que buscaram a Deus, eles foram abençoados por causa da sua fidelidade. Nós encerramos o trimestre passado de Isaías e nós vimos nas lições que os reis que eram obedientes a Deus, eles foram abençoados. E aqueles que não eram, eles perdiam as batalhas. Êxodo 29, de 10 a 18, explica o significado dos sacrifícios como meio de comunhão com Deus, quando Jó fazia os sacrifícios pela expiação dos pecados dos seus filhos. E também enfatizando a importância de um espiritual e de obediência. Na sexta-feira, ele nos dá o livro de Deuteronômio, capítulo 6,
ontem, no sábado. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9, eu gostaria de ler, é um texto muito bonito. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás no umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui, esse capítulo, esses versículos enfatizam a importância de ensinar a palavra de Deus à família. Também enfatizando mais uma vez o compromisso espiritual e o compromisso da obediência. Então, o autor, ele vai nos apresentando alguns textos que vão realmente reforçar a vida espiritual nossa e a de Jó, como deve ser a nossa vida espiritual. E hoje ele nos apresenta 2 Crônicas, versículo 9 do capítulo 16, quando afirma que os olhos do Senhor buscam os fiéis para fortalecê-los, destacando que Deus observa e fortalece aqueles que são fiéis a Ele. A história de Jó nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos as razões do sofrimento. O seu exemplo nos ensina a viver com fé, com intercessão e em devoção em todos os momentos da vida. O livro de Jó, ele é um dos temas mais difíceis da vida, que são o sofrimento. No mundo de hoje, em que vivemos, nós estamos acostumados a buscar respostas e soluções rápidas para tudo. Não temos mais paciência para esperar nada. Mas Jó nos ensina que nem sempre entenderemos os propósitos de Deus. Ele nos ensina que o seu sofrimento não foi consequência de um pecado ou de um erro, mas que fazia parte de algo maior que ele nem conseguia entender naquele momento. A história de Jó também nos mostra que o sofrimento, ele pode atingir a qualquer pessoa, até mesmo as mais justas e as mais tementes a Deus. Isso nos desafia a confiar mais ainda no Senhor, mesmo quando passamos por dificuldades. Jó, em seu livro, nós vamos ver que ele perdeu tudo. Logo nos primeiros capítulos nós vamos ver isso. Perdeu seus bens, sua família e a sua saúde. Mas ele permaneceu firme, fiel. Essa lição é muito importante para nós hoje, pois também nós enfrentamos nossos momentos difíceis e muitas vezes nós questionamos o porquê das dores que vivemos. E Jó também, ele não era só fiel, não era apenas fiel. Ele também se preocupava com a vida espiritual da sua família, como nós vemos aí no versículo 5. Esse exemplo nos ensina sobre a importância da intercessão e do compromisso com Deus. Em tempos de facilidade, muitos esquecem de buscar o Senhor, mas Jó nos mostra que a fé deve ser constante, independente das circunstâncias. Essa história nos ensina que o sofrimento não significa também um abandono de Deus. Muito pelo contrário, mesmo diante das dificuldades, Deus está presente e tem um propósito. Assim como Jó manteve a sua fé inabalável, nós também somos desafiados a confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. No mundo de hoje, queremos entender tudo e ter o controle das situações. Mas o livro de Jó nos mostra que nem sempre teremos respostas, especialmente quando se trata do sofrimento. A história de Jó nos leva a pensar: por que sofremos? E como reagir quando tudo parece desabar? Mesmo sem entender o motivo de suas perdas, Jó se manteve fiel a Deus. Ele nos ensina
que o sofrimento faz parte da vida e que Deus continua no controle mesmo nas nossas provações. A grande lição que Jó nos ensina é confiar em Deus, não somente quando tudo vai muito bem, mas também naqueles momentos mais difíceis, crendo que Deus tem um propósito, mesmo que nesse momento do sofrimento, das dores, das dúvidas, nós não compreendamos. E nós então, a partir de agora, nós vamos ao segundo tópico da nossa lição. No primeiro tópico nós vimos o caráter de Jó, um homem íntegro, reto, um homem que se desviava do mal. E agora, a partir do versículo 6, nós vamos entrar já num dos momentos mais cruciais da nossa história de hoje. A partir do versículo 6, e num ganchinho do versículo 10 do capítulo 2, de 1 a 10, nós vamos ver aí que Jó, ele perde bens, filhos e saúde, mas ele não vai abandonar a sua fé, como nós estamos percebendo hoje. Também quando ele se vê diante de todas essas adversidades, ele responde em adoração ao Senhor, como é o nosso texto áureo, do versículo 21. Ele se mantém firme, mesmo sem explicações. Ele entende que Deus continua no controle. A narrativa de 6 até o versículo 19 revela uma cena celestial em que Deus preside uma assembleia dos filhos de Deus. Satanás comparece e desafia a integridade de Jó, alegando que ele só é fiel porque ele recebe bênçãos materiais, dizendo que porque tem riquezas, porque ele tem família e porque ele tem saúde, ele se manifesta em fidelidade a Deus. Então, Deus permite que Jó seja testado, perdendo tudo, menos a sua vida. Jó sofre profundamente e não entende porque tudo aquilo está ocorrendo. Deus permite que Satanás teste Jó, mas sem tocar na sua vida. Vamos ler então os versículos de 6 a 19, que fala sobre esse evento que estava acontecendo no céu. Num dia em que os filhos de Deus, Jó 1, de 6 a 19, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear e passear por ela, a terra. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes com a sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em seu poder, somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui é quando ocorre esse encontro. E aí o desafio, né? Satanás lança para Deus. Não é possível, ele tem tudo. Ele não vai reclamar de nada, mas dá uma prova a ele para tu ver. Então aqui acontece esse diálogo, né? Do encontro entre Deus e Satanás. Deus apresentando a integridade de um servo que teme a ele. A alegria de Deus em saber que tinha um servo que servia a ele com integridade. E Satanás, então, que é acusador, sempre nos apontando, lança sobre Deus esses questionamentos. Então Deus permite que isso aconteça na vida de Jó.
A partir do versículo 13, nós vamos ver as aflições que acontecem na vida de Jó até o versículo 19. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os servos o consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava-se este ainda, quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, e os levaram e mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava, quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. A partir desse versículo 13, Jó começa a ter as suas perdas devastadoras. Os sabeus e os caldeus roubam as suas riquezas. Uma tempestade mata seus filhos e as suas filhas. Mesmo assim, diante de todas essas adversidades e provações, no versículo 21, ele não amaldiçoa a Deus, como Satanás questionou a Deus ali naquele momento, né? No versículo 10, acaso não o cercaste de bens, a Sebe, a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos, e os abençoaste? No versículo 11 ele fala: estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti e contra a tua face. Esse desafio que o Satanás lançou para Deus, Jó responde no versículo 21. Nu do ventre saí de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Diante de tanta adversidade, ele não acusa Deus, mas ele adora ao Senhor, né? Ele não sabia desse diálogo entre Deus e Satanás, mas tudo está se desmoronando em sua vida. Ele sente uma dor intensa e a sua fé é provada de uma maneira extrema. Então Satanás, ele é derrotado aí. Deus permite com a restrição para não lhe tirar a vida. Jó é atingido por uma doença terrível, a sua carne se cobre de feridas e o seu corpo exala mau cheiro. Isso nós estudaremos mais à frente, lá no capítulo 7, no capítulo 19, E aí nós vamos estudar em lições posteriores sobre esse sofrimento da intensidade da sua doença. E aí, a sua esposa, no versículo de 9 a 10 do capítulo 2, desesperada, fala para Jó: amaldiçoa Deus e morre. Mas Jó lhe permanece firmemente e não peca com os seus lábios. Essa lição, ela continua atual. Somos fiéis a Deus apenas quando tudo vai bem? Ou nós continuamos confiando nele mesmo em meio às provações? Jó nos ensina que mesmo sem entender as razões do seu sofrimento, nós devemos confiar, ficar firmes, crendo que Deus está no controle. No livro de Jó, Satanás diz que ele só é fiel porque ele tem tudo: saúde, família, riqueza. Então Deus permite que Jó seja testado. Jó perde tudo, sofre muito e não entende porque aquilo está acontecendo. Essa história
quebra a ideia de que só quem faz o bem recebe coisas boas. Jó era justo, mesmo assim enfrentou essas dores profundas. Isso nos ensina que ser fiel a Deus não significa viver sem problemas. Em nossos dias, nós também enfrentamos dores e perdas que parecem sem sentido. Nessas horas, vem-nos uma pergunta: seguimos confiando em Deus mesmo quando tudo desaba? A fidelidade de Jó nos inspira a manter a fé, acreditando que Deus segue no controle, mesmo quando nós não enxergamos o propósito. Hoje em dia, muitas pessoas têm deixado a fé de lado, colocando mais valor nas coisas materiais. A figura de Deus, ela vai ficando em segundo plano, usando apenas nos momentos de uma necessidade espiritual. A história de Jó, ela nos desafia a manter a fé firme em Deus, mesmo nos dias difíceis, acreditando que Ele continua no controle, mesmo quando não conseguimos entender. Aí nós já vamos chegar no terceiro tópico do nosso estudo de hoje, que fala sobre a resposta de Jó nos versículos de 20 a 22. Jó não entende o motivo, mas ele continua escolhendo confiar em Deus. Isso nos ensina que a fé verdadeira, ela não depende das bênçãos, mas ela se baseia em quem Deus é para nós. Após perder tudo, Jó reage de uma forma impressionante. Ele adora a Deus em meio à dor. Em luto, ele rasga as suas vestes e prostra-se diante do Senhor. Versículo 20 fala: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo sem entender o motivo do seu sofrimento intenso, Jó não pecou e nem acusou Deus de injustiça. Como nós veremos no versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falha alguma. A sua resposta mostra uma fé inabalável, baseada não no que ele tinha, mas no caráter soberano de Deus. Nesse momento, ele nos ensina que a verdadeira fé não depende das bênçãos que recebemos, mas na confiança de que Deus continua digno de adoração em todas as circunstâncias. A atitude de Jó, diante da tragédia, nos ensina uma grande lição. A verdadeira fé, ela não depende da circunstância. Após perder tudo, bens, saúde, filhos, Jó, ele poderia simplesmente ter se revoltado. Mas sua reação foi adorar a Deus. Que exemplo! Ele reconheceu que tudo que tinha vinha de Deus. E mesmo sem entender os motivos, decidiu confiar. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa postura de Jó, ela contraria a lógica humana. Muitas vezes, quando passamos por dificuldades, nós perguntamos por quê. Mas Jó nos mostra que a melhor resposta é confiar em Deus. Já chegando no finalzinho do nosso estudo, nós podemos perceber que é fácil ler uma história como a de Jó. Ver o seu sofrimento, entender, sentir a dor.
Mas difícil mesmo é quando somos nós que estamos vivendo a dor, o medo, as dúvidas, os temores, as perdas. Porém, essa história nos ensina uma verdade poderosa. Tudo pertence ao Senhor. Tudo vem do Senhor. E tudo é para o Senhor. Lá em Romanos 11:36, diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Se colocarmos isso em prática no nosso dia a dia, talvez as lutas fiquem mais leves, pois confiaremos naquele que é dono de todas as coisas. Também no Salmo 24, nos lembra que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Quando nós compreendemos que tudo é do Senhor, a nossa fé ganha um novo sentido. Passamos a ter mais esperança, assim como Jó teve, e conseguimos descansar, mesmo em meio às adversidades, confiando que o Senhor continua no controle. Jó mostra que a fidelidade não é sobre o que recebemos, mas sobre quem Deus é, e que Ele continua sendo digno sempre. E eu gostaria de deixar aqui uma pequena reflexão sobre o estudo de hoje. A nossa fé está nas mãos de Deus ou nas coisas que Deus pode nos dar? Encerrando o nosso estudo, eu gostaria de agradecer mais uma vez à diretora da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa irmã Esther, o nosso pastor, e a você, irmão, que esteve aí tão atento a tudo que estudamos hoje, que isso possa ter servido de crescimento para a vida dos irmãos. E que se alguém está passando por uma adversidade, possa entender que Deus continua no controle e que a nossa fé precisa estar firmada no Senhor, confiando que Ele está olhando para nós, que Ele não se esqueceu de nós e que Ele é o dono da nossa vida. Deus abençoe os irmãos, uma semana abençoada para todos. Muito obrigada pela paciência e até uma próxima. Para encerrar, nós vamos finalizar com uma oração. Deus abençoe os irmãos. Pai amado, Deus bendito, eu te agradeço, Senhor, por esse estudo que nós acabamos de fazer nesse momento. Que ele possa ser, Senhor, relevante na vida dos nossos irmãos, Pai. Tu conheces cada um que está lá do outro lado desta câmera, Senhor. E que tu, Senhor, vá abençoando a vida de cada um, Senhor, respondendo aos seus questionamentos, que eles possam entender, Pai, que tudo está no teu controle, que mesmo quando nós estamos passando por essas aflições, por esses medos, pela falta de saúde, pela perda, Senhor, pela falta de dinheiro, de trabalho, o Senhor continua no controle de nossas vidas. Que nós possamos continuar sendo como Jó, um homem temente ao Senhor, uma mulher temente ao Senhor, uma pessoa que se desvia do mal, uma pessoa que confia na tua vontade, na tua bondade, na tua graça, nas tuas misericórdias, Pai. Abençoe os meus irmãos que estão lá do outro lado. Abençoe as suas vidas, as suas saúdes, a sua família, tudo que os teus filhos precisam, Pai. Cuida deles. E muito obrigada por esta manhã e pela oportunidade de falar da tua palavra. Muito obrigada pela oportunidade de falar contigo. Obrigada por esta igreja, Senhor, pela visão do pastor, pela visão da Esther em manter essa escola bíblica, Senhor. Muito obrigada porque a tua igreja continua firme, Senhor, no ensino da tua palavra, Senhor. E nos ajude a viver conforme a tua palavra nos ensina. Sobretudo, Deus, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, as minhas falhas. Muito obrigada porque, apesar de mim, o Senhor tem usado a minha vida, Pai. Muito obrigada. Eu não mereço nada do Senhor, mas o Senhor é bom e a sua fidelidade tem sido estendida a mim em cada dia. Obrigada por tudo. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, meus irmãos, mais uma vez. Boa semana e até a próxima.